Viver a vontade de Deus é desafiador. É prazeroso, é gostoso, gera em nós uma plenitude maravilhosa. Mas é desafiador andar dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu costumo dizer que aquele que anda na direção de Deus, ele tem sempre um estilo de vida arriscado. As pessoas nunca vão compreender algumas decisões, algumas escolhas, porque elas vão se discernir no mundo espiritual, elas vão se discernir espiritualmente. E muitas vezes a gente quer entender as coisas na nossa carne, dentro do nosso natural, que é normal também, mas tem muitas coisas que a gente não consegue entender. E eu quero louvar, agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa hora, por essa igreja, por esse momento tão abençoado que o Senhor tem me proporcionado para mim, para minha esposa, para minha filha, nesse lugar tão abençoado. Mas eu quero aqui ministrar, né, pastor? Depois nós vamos entrar nessa outra direção para o Senhor ministra ao seu coração. Deixa eu falar só um pouquinho desse livro que o Sandro colocou aqui. É um livro que Deus colocou no meu coração, Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. É um tema que eu falo que é desafiador. Para mim, ele me desafia todo dia. Para mim, ele me desafia em cada ciclo, em cada estação, em cada momento que o Senhor proporciona para nós. Então é muito importante nós aprendermos a ouvir a voz dele. E um dos meios mais seguros que eu acho nós ouvimos a voz do Senhor é através da palavra, quando a palavra é ministrada, quando você medita, quando você tem o seu devocional. Então, em nome de Jesus, está ali na nossa lojinha. Em nome de Jesus, se você puder adquirir, você vai estar abençoando a igreja, vai estar abençoando a minha vida também. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. E a palavra de Deus diz assim: Jericó estava completamente, obrigado, Sandro. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, aleluia, todo o povo dará o quê? Um forte grito. E o muro da cidade cairá. E o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Sabe que você pode abaixar a sua cabeça, fechar os teus olhos? Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos te bendizer por esse tempo, por essa hora e por esse momento da tua palavra. Senhor, eu escolho depender de ti mais uma vez. Senhor, não me sinto capaz de estar nesse lugar, mas eu sei que a tua graça tem me alcançado, e eu tenho escolhido depender do Senhor todos os dias, Espírito Santo, para cumprir essa função tão nobre, e para aqui poder estar ministrando a tua palavra para a tua igreja e para a tua noiva. Senhor, fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, em nome de Jesus, que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações. Use a minha vida como instrumento, Pai. Nesse lugar eu quero ser a tua boca para ministrar a tua palavra ao coração da tua igreja. Assim eu oro e te agradeço no nome precioso do Senhor Jesus. Queridos, o tema dessa mensagem é: a pedagogia de Deus é diferente da nossa. A pedagogia de Deus é diferente das nossas. Querido, eu não sei se você já teve a curiosidade, se você já estudou, se você já meditou nesse texto, mas esse é um texto que ministra muito ao meu coração, e um texto muito famoso na palavra de Deus. Eu creio que as muralhas de Jericó é um dos milagres mais impressionantes que tem na Bíblia. É algo tremendo que Deus fez, é algo tremendo que Deus realizou. Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, eles vão dizer que as muralhas de Jericó, pastor Jorge,
tinha 9 metros de altura. Dizem que ela também tinha 6 metros de largura. Diz que também tinha uma torre de vigias de 8,5 metros. Então, quando nós olhamos para esses relatos, quando nós olhamos para esses estudos, nós vamos ver que era praticamente impossível dominar, derrubar. Que era as muralhas de Jericó. E nesse texto aqui eu acho interessante que o Senhor, Ele vai dar uma estratégia para Josué, e uma estratégia meio assim, difícil de entender, difícil de compreender. Basicamente assim, se a gente olhar para o nosso natural, essa estratégia, essa direção que o Senhor está dando para Josué, é loucura. É loucura. Porque olhando para esse relato, olhando para essa circunstância, olhando o que representava as muralhas de Jericó, então era difícil de ser conquistada, praticamente impossível. E o Senhor vem e diz algo para Josué. Por isso, diz aí para a pessoa que está ao seu lado: a pedagogia de Deus é diferente da nossa. A forma de Deus agir, a forma de Deus fazer as coisas é diferente das nossas. Os treinamentos de Deus, eles são diferentes do meu e do seu. Às vezes nós planejamos, nós fazemos algumas estratégias, mas a do Senhor é totalmente diferente das nossas. Andar por fé é desafiador, caminhar por fé é desafiador. E querido, observe aqui o texto, a forma como o Senhor está ministrando aos nossos corações. E veja essa loucura que o Senhor está propondo para Josué aos olhos humanos. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas tuas mãos Jericó. Eu vou entregar nas tuas mãos Jericó. Os reis e os homens de guerra, todos eu vou entregar nas tuas mãos. Só faça o seguinte, Josué: marche uma vez ao redor da cidade. Faça isso durante 6 dias. E no 7º dia, Josué, marche todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem o quê? As trombetas. E quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e as muralhas da cidade cairão. Queridos, eu quero aqui conjecturar com você. Eu quero aqui que você se coloque no lugar de Josué. Deus, Ele vai chegar para Josué, e Ele vai dizer assim: Josué, está vendo essa muralha aí de 9 metros de altura? Josué, você está vendo essa muralha de 6 metros de largura? Tem uma torre de vigília onde as pessoas ficam olhando, ela tem 8,5 metros. Então todo mundo vai estar vigilando, todo mundo vai estar olhando. Está vendo essa estrutura? Você está olhando para toda essa estrutura, Josué? Você vai dar 6 voltas durante 6 dias. No 7º dia, você vai dar 7 voltas, Josué. E quando você chegar na última volta, você vai fazer o seguinte, Josué: você vai fazer assim, e as muralhas vão fazer o que? Vão cair. Irmãos, que loucura é isso? Que doideira é essa? Tenta se colocar no lugar de Josué. Que situação é essa? Eu acredito que Josué olhou para o Senhor, assim, conjecturando aqui com você. Eu creio que o Senhor olhou para Josué e falou, Josué olhou para o Senhor e disse assim: mas Senhor, como é isso? Como que é gritar? E eu nunca fiz isso diante dessa muralha, diante dessa circunstância, diante dessa situação tão dura, tão difícil de acontecer, dessa situação que é impossível acontecer. Como é chegar e fazer e as muralhas vão cair? Como acontece? Como isso vai acontecer? Queridos, eu acredito que Josué, isso pode ter passado aqui na mente de Josué, que Josué chegou diante do Senhor e falou: Senhor, me ensina. E eu creio que o Senhor falou: Josué, vem cá, eu vou te ensinar, eu vou te treinar. Você vai dar 6 voltas em silêncio. Você vai dar 6 voltas em silêncio.
Mais uma vez, diga para a pessoa que está ao teu lado: a pedagogia de Deus é diferente da nossa. A forma de Deus nos ensinar é diferente da nossa. E eu creio que passou na mente de Josué e falou: Senhor, como o Senhor vai fazer isso comigo? Como que o Senhor vai me ensinar? E o Senhor vem e dá essa direção. O Senhor vem e ministra ao coração de Josué em silêncio. Querido, por isso que eu acho tremenda a forma de Deus agir. Por isso que eu acho tremenda a forma de Deus fazer. Primeiro o Senhor manda fazer o que, Christian? Deus manda gritar. Grita que as muralhas vão cair. Mas depois a forma que Deus diz que vai treinar, a forma que Deus diz que vai fazer é o que? No silêncio. Primeiro o Senhor manda gritar, depois o Senhor manda ficar em silêncio, pastor Jorge. É algo diferente, por isso que a pedagogia do Senhor é diferente da nossa. Por isso que a forma de Deus nos treinar é diferente. Primeiro Deus quer treinar dentro, para depois Ele fazer fora. Primeiro o Senhor quer agir dentro, para depois Ele fazer fora. É assim que Ele está fazendo, é assim que Ele está agindo na vida de Josué. É loucura. Primeiro dentro, para depois fora. E o Senhor está propondo, o Senhor está fazendo isso na vida de Josué. E o Senhor vai realizar grandes coisas aqui na vida de Josué. E esse texto aqui eu acho tremendo, que ele nos ensina muito. Primeiro Deus vem e faz o que? A promessa. Primeiro Deus vem e fala: mesmo que aos teus olhos isso é impossível, mesmo que aos teus olhos isso é difícil de acontecer, eu estou fazendo uma promessa para você, que as muralhas vão cair. Você vai conquistar Jericó. As coisas vão acontecer. Os milagres vão acontecer. A fortaleza vai cair. Aquilo que é impossível, Josué, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas deixa eu te treinar de dentro para fora. Deixa eu fazer da minha maneira. Deixa eu fazer do meu jeito. Eu preciso, Josué, trabalhar dentro de você. Eu preciso realizar algo dentro de você. Por isso, Josué, silêncio. Silêncio. Queridos, eu fico tentando imaginar essa cena. O Senhor dando essa ordem para Josué, dizendo: 6 dias você vai dar a volta nas muralhas de Jericó, mas em silêncio. Você já imaginou essa cena? Josué andando em volta daquela muralha, olhando para aqueles chegou alguns momentos que Josué olhava para aquela muralha e dizia: meu Deus, a promessa está totalmente fora da minha realidade. Quem já viveu algo assim? Quando Deus te promete algo, mas quando você olha para a tua realidade, você fala: meu Deus do céu, não tem como isso acontecer. A promessa é bênção de Deus, mas quando você olha para a sua realidade, ela foge daquilo que Deus está ministrando ao meu e seu coração. Deixa eu te falar algo. Cuide sempre do altar, que Deus sempre vai cuidar da promessa. Guarda isso no teu coração. Cuide sempre do teu altar, que Deus sempre vai cuidar da promessa. Então Josué está nessa situação, caminhando ali, naquele silêncio, nessa direção que é tão desafiadora. Irmãos, ficar em silêncio quando Deus nos manda é muito difícil. Muitas vezes nós gostamos de falar, nós gostamos de reagir diante de circunstâncias, e muitas vezes o Senhor vai dizer assim: calma, deixa eu fazer, deixa eu agir do meu jeito, deixa eu fazer da minha maneira. Esperar o agir de Deus é desafiador. Esperar no Senhor é desafiador, porque assim como Josué, você vai continuar vendo as muralhas. Assim como Josué, você vai olhar para a circunstância e vai dizer: meu Deus do céu, como isso vai acontecer? Não tem como. Que situação mais difícil, que luta mais difícil, não tem como isso cair, não tem como isso acabar. E o Senhor está dizendo: calma, silêncio, deixa eu agir, deixa eu fazer do meu jeito, da minha maneira. Queridos, nessa noite eu quero trazer essa palavra para o nosso contexto. Eu quero trazer aqui para as nossas vidas.
eu quero trazer aqui aquilo que o Senhor tem falado ao meu e seu coração. Eu creio que aqui está cheio de pessoas com promessas. Eu conheço algumas vidas aqui, e eu sei de vidas aqui que tem promessas. Às vezes para casar, tem promessa na parte financeira, tem promessa em relação a ministério. Então esse lugar está cheio de promessa, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que estão aqui dentro, que está diante de coisas que vão conquistar, diante de situações que vão conquistar, tem passado por um processo. Eu tenho certeza, pastor, que você tem uma promessa. Eu tenho certeza, pastora, que você tem uma promessa. Christian, todos nós aqui, nós temos uma promessa. O Senhor tem promessa no ministério, o Senhor tem promessa no nosso trabalho, o Senhor tem promessa em relação aos empresários aqui da igreja. Em todos os segmentos, se nós formos analisar, se eu for perguntar para cada um vai levantar as mãos e vai falar: eu tenho uma promessa do Senhor, eu tenho algo que Deus quer fazer, o Senhor me prometeu, o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Então tem muitas pessoas com promessas aqui dentro, em segmentos da tua vida, em tudo aquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para a tua vida. Foi o Senhor que proporcionou, foi o Senhor que tem liberado palavra para você, foi o Senhor que tem prometido para você conquista. Então são promessas que o Senhor ministrou ao teu coração, querido. Mas antes de Deus cumprir essas promessas, antes de Deus fazer essas promessas, assim como foi na vida de Josué, Deus quer trabalhar dentro. O Senhor quer trabalhar dentro, porque a forma de Deus agir, a pedagogia de Deus é diferente da nossa. E antes de Deus realizar aquilo que Ele prometeu, é impossível que quando Deus promete algo, Ele não cumpre. Porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele é Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grandioso. Mas Ele tem a sua maneira de trabalhar, de dentro para fora. De dentro para fora. E nessa noite, diante dessas vitórias que o Senhor tem para as nossas vidas, uma forma de Deus trabalhar dentro de nós, nós precisamos entender algo valioso, algo precioso, que Deus trabalha dentro para depois trabalhar fora. Esse algo valioso que Deus tem para as nossas vidas é um projeto de Deus chamado família. Antes de Deus te dar algo fora, Deus vai trabalhar dentro da tua casa. Antes de Deus realizar as conquistas, tudo aquilo que o Senhor tem casa, dentro da tua casa. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender esse agir do Senhor. Queridos, guarda isso no teu coração. Antes de você ser aprovado fora, você precisa ser aprovado dentro, pelo Senhor. Antes de você ser aprovado fora, antes das muralhas caírem, antes dos milagres acontecerem, antes das conquistas, você precisa ser aprovado dentro. Dentro. Você precisa ser aprovado dentro. Eu tenho certeza, mais uma vez, que Deus tem muitas palavras que o Senhor quer realizar. Eu acredito que muitos de vocês já me ouviram dizer: quem tem uma palavra, tem tudo. Quem tem uma palavra, tem tudo. Até o pastor agora, como é o nome dele? Porque nós temos essa palavra, para nós já não tem mais jeito. Eu costumo dizer para os pastores que convivem comigo, eu costumo dizer assim: quando Deus derrama um óleo, não tem mais como recuar. Quando Deus tem um chamado na minha vida e na sua, e nós compreendemos isso, não tem mais como nós retrocedermos. Querido, mas antes de Deus fazer algo na minha e na sua vida, antes de Deus completar, você precisa ser terminado dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Querido, esses dias eu vivi uma experiência com a minha esposa. Eu fiz uma agenda que o Senhor foi dando, e o Senhor foi me levando durante 30 dias num lugar, nos lugares, principalmente no estado do Paraná. Foram 30 dias assim, abençoadíssimos, e com o consentimento dela. Tudo que nós fizemos, nós vamos fazer, a gente faz alinhado. Eu sento, eu falo: amor, você está de acordo? Amor, está tranquilo, beleza? E ela consentiu, dizendo: 30 dias, beleza. Eu estava na ideia da divulgação do livro também. E Deus fez grandes coisas. Deus realizou grandes coisas.
Eu vivi sabe, a igreja de Cristo Jesus, o Senhor virando chave, destravando, sabe, pessoas se convertendo, vidas se rendendo ao Senhor. Mas quando terminou aqueles 30 dias, ela chegou e falou para mim: amor, não faz mais 30 dias, foi muito ruim. Foi muito difícil, amor, nós ficarmos juntos, foi muito difícil. Foi ruim. Queridos, eu confesso para vocês, eu poderia dar uma resposta para ela, falar: amor, você não está me entendendo. Você não tem ideia do que eu vivi esses 30 dias. Foi algo sobrenatural que eu vivi. Deus agiu, o fogo do céu desceu. O Senhor fez grandes coisas. O Senhor realizou grandes coisas ali através da minha vida. Eu fui instrumento, eu fui boca do Senhor naqueles lugares onde o Senhor me levou. Eu poderia dar essa resposta a ela. Eu poderia dizer a ela isso, porque eu estava fazendo o que? A obra do Senhor. Eu estava fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu. Ei, mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Eu preciso ter a aprovação da minha esposa. No ministério eu preciso ter a aprovação da minha esposa. Porque o meu primeiro ministério não é a igreja. O meu primeiro ministério é a minha esposa, é a minha casa, são os meus filhos. A gente precisa entender isso. Se for para o Senhor, aplaude mais alto. Glorifique. Aplauda mais o Senhor. Queridos, nesses lugares, como eu disse, eu fui usado como instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, o que adianta eu ser um grande homem de Deus? Eu ser um homem que eu vou orar, o fogo desce. Um homem ou uma mulher que quando clama, primeiras ovelhas são minha esposa e minhas filhas. As minhas primeiras ovelhas são a minha esposa e são as minhas filhas. Então o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha família? O que adianta eu ser um intercessor? O que adianta nós sermos pastores? O que adianta nós sermos uma bênção, mas nós perdemos a nossa família? Nós estamos invertendo o que a palavra de Deus diz. Primeiro, família, projeto de Deus. Ei, guarda aqui no seu coração algo que eu vou dizer a você. O nosso Deus, ele é geracional. Se você for analisar a menção que a Bíblia diz, ela vai dizer Deus de Abraão, Deus de Jacó, sabe, Deus de Isaac. O nosso Deus é geracional. Aquilo que Deus trabalhou nas nossas vidas, aquilo que Deus liberou para a nossa vida, a unção não pode parar em nós. Ela tem que ser passada o bastão, assim como o pastor Jorge vai ser com o Christian. Bênção de Deus, tem que dar sequência, não pode parar em nós. O nosso Deus é geracional. Enquanto eu e você nós estamos aqui, o Senhor já está pensando e trabalhando na próxima geração. Deus é família, é projeto de Deus. Foi Ele que fez, nós precisamos entender isso melhor. Nós precisamos compreender isso melhor. O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Não perca o teu lar. Lute pelos teus filhos, luta pela tua esposa, proteja ela, guarda o teu marido, proteja. Isso é bênção para as nossas vidas. Deixa Deus trabalhar dentro, para depois as muralhas cair, as coisas acontecerem. É uma forma normal, só que eu e você nós somos diferentes. Por isso Deus está trazendo essa palavra, dizendo: a pedagogia dele é diferente da nossa. A forma dele trabalhar é diferente do nosso. A forma diante dele agir é diferente da nossa. Homens, como é desafiador pastorear o coração das nossas esposas. Como é desafiador, mulher, como é desafiador você viver o que Provérbios 31 menciona. A mulher sábia que edifica a sua casa, a mulher abençoada que tem sabedoria com o seu lar. Nós precisamos entender isso aqui, nós precisamos compreender isso aqui. Queridos, infelizmente, há uma passividade dentro da família, em relação à família. Passividade. Nós sabemos o que tem que ser feito, mas nós não fazemos. Nós sabemos a direção que o Senhor nos dá, mas nós queremos ir para outro lado. As igrejas estão padecendo por causa de família. Se a tua família for uma bênção, a tua igreja vai ser uma bênção. Imagina a tua família sendo uma bênção. Quando nós nos unimos, quando nós estivermos na comunhão dos santos, vai ser uma maravilha, vai ser bênção.
Porque você está sendo treinado dentro da sua casa. Você está sendo treinado dentro do seu lar. Então, infelizmente, essa passividade dentro dos lares. E passividade é pecado. É você saber o que você tem que fazer. É você saber que você tem que cuidar dos seus filhos, da sua esposa, e você não cuida. É saber que é o teu primeiro ministério e você não cuida. Então, passividade é pecado, querido. Está errado. Querido, toma cuidado. Eu e você, nós não podemos ser omissos em relação à nossa família. Nós temos que ter esse cuidado, que a Bíblia nos instrui, que a Bíblia nos dá sabedoria para nós cuidarmos da nossa família. É a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia é suficiente. Tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo que você necessita nessa terra para viver está na Bíblia. A nossa grande dificuldade é porque nós não lemos a Bíblia. A grande dificuldade é porque nós não meditamos na Bíblia, nós não temos o nosso devocional. E com isso nós não estamos com a nossa mente cheia da palavra de Deus. É por isso que nós estamos às vezes vivendo um evangelho raso. É por isso que nós não cuidamos das nossas famílias. É por isso que às vezes eu quero demonstrar uma performance nesse altar, demonstrando que eu sou um homem de Deus, mas a minha casa está destruída. Infelizmente eu e você, nós caímos na religiosidade. Infelizmente nós queremos demonstrar uma coisa que nós não somos. E a Bíblia menciona, e a Bíblia nos ensina a respeito de família. Queridos, de repente a sua esposa ou seu marido está pedindo socorro dentro da tua casa, mas você não está vendo. Talvez seus filhos estão vivendo na pornografia, mas você não está vendo. Mesmo dentro de ministérios, às vezes o nosso ministério ele toma conta das nossas vidas de uma forma, sabe? A gente entra num ativismo, a gente coloca todas as coisas automáticas nas nossas vidas, e a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor tem mandado nós fazer. Nós precisamos pegar. Eu tenho visto, eu sento, principalmente quando eu vou ministrar longe, às vezes a gente fica na casa dos pastores, e eu estou vendo famílias de pastores sendo destruídas. Infelizmente, porque nós não entendemos para aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não entendemos para aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então a nossa vida é corrida. Por causa do jeito que não preciso. Pastor Médio, você entendeu muito boleto para pagar. Pastor Médio, você entendeu que tem muita conta para pagar. Isso é urgente. E às vezes eu vou deixar de cuidar daquilo que é prioridade, que é a nossa família. Eu vou urgente. Eu vou para aquilo que está batendo na minha mesa, batendo na minha porta. E muitas vezes eu falo, foi porque você administrou mal, querido. E às vezes agora você precisa trocar a tua prioridade. E aí as coisas que é para andar da forma como tem que andar, vira o que? Uma bagunça. Por quê? Você trocou os valores. Você não tem colocado a sua família à frente. E nós precisamos entender isso aqui. Nós precisamos entender o que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Primeiro dentro, família, para depois Ele fazer fora. Queridos, para de correr atrás do urgente. Entenda o que é prioridade. Família é prioridade na tua vida. Para de correr do urgente. Para de correr. Cuida da tua casa. Cuida dos teus filhos. Tenha sensibilidade em relação a isso. Queridos, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Em todos os segmentos. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você pode ser a pessoa mais bem sucedida no ministério. Você pode ser a pessoa mais bem sucedida em tudo que você fizer, na função que Deus colocou nas tuas mãos. Mas nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Não compensa, irmão, não compensa. Queridos, guarda isso no teu coração. A mulher, ela precisa ser amada. O homem, ele precisa ser honrado. E os filhos precisam ser cuidados. Entenda isso, compreenda isso. Eu e você, nós precisamos compreender e entender isso. Coloque amor aqui nas minhas palavras, diante daquilo que eu vou te dizer agora. Nós temos a família que nós merecemos. Para de colocar nas costas de Deus aquilo que é responsabilidade sua. Para de atribuir para Deus aquilo que você tem trocado os valores. Eu e você, nós temos a família que nós merecemos. Infelizmente, nós temos a família que nós merecemos. E
talvez está surgindo uma pergunta na tua mente: mas por que, pastor? Por que eu tenho a família que eu mereço? Porque eu e você construímos a nossa família. E nós queremos famílias saudáveis. Mas eu e você, mulher, homem, na minha vida e na sua, mas nós não levantamos altares dentro da nossa casa. Altares que vai governar, altares que vai predominar. Guarda isso aqui no teu coração. Eu e você, nós precisamos trazer a obediência da palavra de Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos trazer a obediência da palavra de Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos entender isso. Para eu e você, nós temos um ambiente saudável dentro da nossa casa. Nós precisamos ter uma vida de oração, palavra e jejum. Não existe outro caminho, não existe outra maneira. A gente pode vir no culto, vai ser um culto aleluiado, um culto cheio da presença de Deus. Mas se você não entender, se você não criar esse ambiente dentro da tua casa, vai ter desgraça dentro da tua casa. A tua família vai ser destruída. Você não vai ter uma família saudável, porque você não tem palavra, oração e jejum dentro da tua casa. E nós precisamos entender isso. Por isso que o Senhor está ministrando ao meu e o seu coração. Você quer ter uma família saudável? Levanta um altar de oração. Levanta um altar de adoração. Faça isso dentro da tua casa. Faz isso. Queridos, guarda isso aqui no teu coração. Deus só governa onde há altar. Deus, Ele só governa aonde há altar. Entenda isso, compreenda isso. O altar, ele vai definir o trono, e o trono define o governo. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender essa palavra que o Senhor está ministrando ao meu e ao seu coração. Por isso, nós devemos levantar altares dentro da nossa casa. Você não precisa chegar na igreja, depender do Samuel, que o Samuel é uma bênção. A Jéssica, o louvor abençoado. Mas nós não precisamos, sabe, que saia daqui para nós adorarmos o Senhor. A nossa vida tem que estar fundamentada, porque eu entendo quem é Jesus, eu entendo quem é o Cristo glorificado. Automaticamente eu vou querer adorá-lo. Nós precisamos levantar esses altares dentro da nossa casa. Levanta altar de oração, irmão. Levanta altar de adoração. Levanta, seja uma bênção dentro da tua casa, que você vai ter uma família saudável. É você que constrói a tua família, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu pergunto nessa noite para você: qual altar você tem levantado dentro da sua família? Qual altar você tem levantado dentro da sua casa? Qual altar? Quem governa o seu lar? Quem governa a sua família? Queridos, mais uma vez, ouça a voz do Espírito Santo de Deus e não endureça o teu coração. Toma cuidado. Qual altar você está levantando dentro da tua casa? Infelizmente está cheio de altares de murmuração, de imoralidade, de brigas. E aí eu e você, nós queremos uma família saudável. Aí eu e você, nós queremos uma família abençoada. Não tem como. Então fica a pergunta para o teu coração: quem tem governado a tua casa? Quem está governando a tua casa? Eu tenho um desejo muito forte no meu coração. Eu creio que faz parte do ministério que Deus tem para a minha vida. É assim que eu tenho entendido que o Senhor tem me levado em lugares. Eu tenho um desejo muito forte no meu coração de avivamento. Eu acredito que a igreja brasileira, que a igreja mundial, ela precisa de avivamento. Ela necessita de um avivamento. Mas eu creio que este avivamento acontecerá dentro de um projeto chamado família. Não tem como ter avivamento se você não tiver uma família saudável. O teu avivamento não está dentro da igreja, o teu avivamento está dentro da tua casa. Está dentro da tua casa. Se você quer entender o avivamento, começa a alinhar a tua casa. Começa a dizer: Senhor, o que precisa mudar dentro da minha casa? Começa a ter a coragem, ser intencional, de sentar com a tua esposa e dizer: meu amor, você me aprova. Meu amor, olha como estão as nossas vidas. Será que as nossas vidas, olhando para a palavra de Deus, ela está alinhada? Então olha para essa situação, irmão. Entenda esse projeto maravilhoso que é chamado família, que foi Deus que está. Primeiro Deus.
coração. Família nasceu no altar de Deus. Família nasceu no coração de Deus. Foi Deus que estabeleceu a família, não foi eu nem foi você. Então eu e você, nós não podemos destruir aquilo que um dia Deus estabeleceu. Então toda vez que você vai contra aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia menciona a respeito de família, você vai ter dificuldade. Por isso, Senhor, me levanta nessa noite para ministrar o teu coração. Se você quer entender um avivamento, se você quer ter conquista, aquilo que Deus tem para a tua vida, entenda, Deus vai trabalhar dentro, família, para depois trabalhar fora. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua, está na família. E queridos, observando esse texto tão rico, aqui sobre as muralhas de Jericó, eu vou aprender algo maravilhoso com essa pedagogia de Deus, que é diferente da nossa. E nesse trabalhar de Deus, de dentro para fora, nesse agir de Deus, olhando para esse texto, o que fez toda a diferença na vida de Josué é outra coisa que o Senhor trabalhou. É algo maravilhoso que o Senhor trabalhou, que fez toda a diferença na vida de Josué: oração. E na oração Deus trabalha dentro. Na oração é desafiador, o Senhor trabalha dentro. Então foi algo que fez toda a diferença na vida de Josué. Se nós observarmos o que a Bíblia diz, nós vamos ver vários relatos da vida de oração que Josué tinha, do homem de Deus que Josué era, do homem de Deus que Josué era em oração. Nós vamos ver em Josué capítulo 10, do versículo 12 ao 14, vai mencionar assim sobre a batalha contra os amorreus. Josué, ele vai orar para que o sol e a lua parassem no vale de Aijalon. Queridos, o sol e a lua parou, literal. Ele orou, você já imaginou essa cena? Era um propósito de Deus. E ele orou: lua, sol, para. Literalmente o sol e a lua parou. Meu Deus, esse homem é um homem de oração, pastor. Esse homem é um homem de oração. Esse homem é um homem abençoado. E diante desse propósito aqui, Israel, ele ganhou todo o tempo para vencer a batalha, porque Deus tinha um propósito com o povo de Israel. Então Deus, tudo que ele faz, ele tem propósito. Nada que Deus vai fazer é sem propósito. E a gente precisa entender isso aqui. Querido, Josué é aquele que orou. Quando a Bíblia menciona ali no Rio Jordão, e o rio vai se abrir, e o povo vai passar por terra seca, possibilitando a conquista da terra prometida. Então Josué é um homem de oração. Então quando eu olho para a vida de Josué, eu vou entender que ele é esse homem de oração, que ele entendia esse agir de Deus, da oração, de dentro para fora. Eu acredito que Josué entendia sobre o secreto com Deus. Eu entendo aqui, pela forma como a Bíblia menciona, que Josué desenvolveu a sua intimidade com Deus através da oração. Através da oração. Queridos, olha para esse cenário das muralhas de Jericó. Olha a forma como Deus abordou Josué. Você vai, as muralhas vão cair. Irmãos, um homem para obedecer uma ordem dessa, ele precisa ser um homem de oração. Um homem para obedecer algo que aos olhos humanos é doideira, é loucura, ele precisa ser um homem de oração. Compreendido, discernido, que nesse lugar de oração, no secreto com Deus, foi que o Senhor desenvolveu toda essa intimidade. Ele discerniu isso. Por isso ele se torna esse homem de oração. Por isso ele vai entender. Por isso que ele vai obedecer da forma como ele obedeceu. Mas fica aqui uma pergunta na minha mente: como ele desenvolveu isso? Como ele desenvolveu? Como ele desenvolveu essa, a ponto muitas vezes pensar assim: o que as pessoas vão pensar de mim? Olha o que Deus está me dando, olha a direção que Deus está me dando. Mas não, ele entendeu e ele compreendeu, ele desenvolveu essa comunhão com o Senhor. E aonde ele desenvolveu isso? Que lugar Josué foi treinado para agir com uma obediência tamanha? Que lugar é esse que ele foi treinado? Aonde ele treinou para ter essa obediência? Que
pedagogia foi essa na vida de Josué? Que pedagogia foi essa? O que aconteceu? Quando eu olho para essa pergunta, quando eu olho para esse texto, eu lembro de Mateus 6,6, que vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensa. Nos ensinou. Josué, ele vai desenvolver a sua intimidade, a sua vida de oração no lugar secreto com Deus. Nesse lugar que eu creio que ele ficava a sós com o Senhor. Nesse lugar que eu creio que ele fechava a porta do seu quarto e ia ter com o pai dele, ia ter com o Senhor. Queridos, guarda isso aqui no teu coração. Antes das muralhas caírem, antes das conquistas chegarem, antes do ministério ser reconhecido publicamente, Josué entendeu o secreto com Deus. Josué entendeu esse lugar de oração. Josué, ele entendeu que primeiro de tudo, teria que ser dentro, no lugar secreto, para depois o quê? Fora. Para depois as coisas acontecerem fora. Queridos, eu e você, nós precisamos entendermos que as muralhas, que as conquistas, os milagres, o avivamento que tanto esperamos, são gerados dentro de um quarto de oração. Dentro de um quarto de oração. Primeiro, Deus quer te tirar dentro de um quarto. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Deixa Deus trabalhar dentro desse quarto de oração. Que depois a recompensa, ela vai vir fora publicamente. Daquilo que o Senhor vai fazer. Porque você compreendeu esse lugar. Guarda isso aqui no teu coração. Espera eu terminar a frase para você não achar que é heresia. Quando nós decidimos orar, nós não precisamos de mais nada. Talvez você vai olhar, mas que isso, pastor Lelis? Quando nós decidimos orar, eu e você, nós não precisamos de mais nada. A oração vai nos levar para a palavra. A oração vai nos levar para o jejum. A oração nos traz para esse lugar. A oração construiu todo esse lugar. Então, quando eu e você, nós decidimos orar, nós não precisamos de mais nada. Decida orar. Decida ter uma vida de oração. Decida entender o secreto com Deus. Decida compreender esse lugar. Esse lugar onde as coisas são geradas. Esse lugar onde as coisas são abençoadas. Esse lugar onde Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Ninguém está vendo. Ninguém te enxerga naquele quarto de oração. Às vezes você está passando luta, você está passando dificuldade. Mas nesse processo você está gerando muita conquista. Nesse processo você vai derrubar muralhas. Entenda isso, compreenda isso, esse lugar de oração. Esse lugar abençoado que Deus preparou para a minha vida e para a sua. Esse lugar onde as nossas vitórias são geradas. Entenda isso. Nós temos muitas palavras fora, nós temos muitas promessas, temos muitas vitórias para acontecer, mas nós precisamos entender esse lugar secreto com Deus. Nós precisamos. A provisão está no secreto. O teu limite está no secreto. Tudo que você precisa está no secreto. Entenda isso, compreenda isso. O avivamento, novamente eu digo, está no secreto. Queridos, mas infelizmente, mesmo olhando para essa palavra, mesmo olhando para aquilo que o Senhor ministra sobre as nossas vidas, infelizmente eu e você, nós somos uma geração que nós não temos prazer na oração. Talvez você vai olhar e falar: pastor, peraí, eu vou te dar um parâmetro aqui. Tudo que eu e você valorizamos, nós vamos dar tempo, atenção e dinheiro. Tudo. Agora eu pergunto para você nessa noite: qual é o tempo que você tem dado para oração? Qual atenção você tem dado para a oração? Como você valoriza a oração na tua vida? Eu estou dizendo de tempo de qualidade, irmãos. Eu não estou pregando aqui contra a hora que você vai orar pelo seu alimento, pelo seu filho. Não, eu estou dizendo tempo de qualidade, onde que a Bíblia nos ensina: abre a porta do teu quarto, vai ter com o teu pai. Entenda esse lugar. Nós precisamos entender esse lugar secreto. Nós precisamos compreender esse lugar secreto.
Então nós somos a geração que nós não temos tempo no secreto. O urgente tem batido na nossa porta. Eu falo, não dá tempo, eu não consigo. Tem momentos que a gente diz que parece que o dia tinha que ter 30 horas, né? Aí nós queremos até mudar as coisas que o Senhor fez, sendo que nós não sabemos remir o tempo, organizar o nosso tempo. Para nós estarmos no secreto com o Senhor, nós precisamos entender isso. Infelizmente nós somos a geração que nós gostamos muito de diversão, muito de passatempo, mas não gostamos de oração. Nós não temos tempo com oração. Nós vamos gostar de muitos lugares públicos, lugares que nos traz, sabe, visibilidade, mas nós não gostamos desse lugar e nem queremos ir para o lugar secreto com Deus. Infelizmente, esse povo que Deus reuniu aqui nessa Vila Dias, eu creio que é um povo de oração. Eu creio que é uma igreja que tem se levantado no jejum, se levantado da palavra, se levantado na oração. Nós podemos mudar essa geração. Nós podemos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos amar o secreto. Nós precisamos ir para o secreto com o Senhor Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. E sempre que era possível, Ele estava querendo ficar sós com o Senhor. Sempre. Você pode ver que Ele está com o meio dos discípulos. Daqui a pouco fala, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Jesus pegou o barco, atravessou. Jesus saiu um tiro de pedra. Sempre que era possível, Jesus, Ele está procurando um lugar para ficar a sós com o Pai. É por isso que Ele vai nos ensinar. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Querido, Josué era um homem de oração. Josué, ele entendeu que primeiro era dentro, para depois acontecer fora. Josué, ele teve essa compreensão, ele teve esse discernimento. Por isso que a oração fez toda a diferença na vida dele. Por isso que a oração mudou, e ele foi esse grande homem reconhecido. Eu estou chegando na conclusão dessa palavra, eu estou terminando essa palavra. E querido, após o Senhor dar aquela ordem lá para Josué, no nosso texto, voltando aqui para o nosso texto, Josué, ele vai obedecer a Deus, dando 6 voltas em silêncio. Após dar 7 voltas no 7º dia, ele vai gritar, as muralhas vão cair. O milagre acontece. Ele conquistou Jericó como Deus havia falado. Tudo aconteceu como Deus tinha prometido. O impossível aconteceu. Mas ele entendeu a pedagogia de Deus. Ele entendeu que a pedagogia de Deus é diferente da nossa. Ei, guarda algo no teu coração aqui. Tem um agir de Deus invisível ao nosso redor. Enquanto eu e você nós estamos aqui, Deus ele está fazendo, Deus ele está cuidando da nossa casa. Talvez aqui tem esposa, tem maridos que a esposa não está aqui. Talvez a esposa, o marido não está aqui, os filhos não estão aqui. Ei, creia nisso. Tem um agir de Deus invisível ao nosso redor. O Senhor faz do jeito dele. As muralhas ninguém só viu ela caindo, mas a forma como foi ninguém viu. Só viu o milagre acontecer porque tinha um agir invisível de Deus. Deus estava fazendo algo ali poderoso. Deus tem grandes promessas para a minha vida e para a sua. Tem muitas palavras em relação, como eu disse, ao nosso ministério, ao segmento, às nossas funções. Tem muitas coisas que o Senhor está fazendo. Aconteceram fora. Eu e você, nós precisamos entender família e o secreto com Deus, família e oração. Queridos, guarda isso aqui no teu coração. A sua habilitação para os lugares que Deus tem para você acessar está dentro da sua família e dentro do quarto de oração. Eu vou repetir. A sua habilitação dos lugares que você tem para acessar, que Deus tem para a tua vida, a tua habilitação está dentro da sua casa e está dentro de um quarto de oração. Entenda isso, nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender essa bênção aqui de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender, e eu termino assim, que a pedagogia de Deus é diferente das nossas. A pedagogia do Senhor é diferente da nossa. E eu termino essa ministração
contando a respeito de um testemunho de uma vez que eu ouvi a voz de Deus audível. Eu não ouvi dentro, eu ouvi audível. Eu estava no meu quarto de oração. E eu ouvi uma voz me dizer: está sobre a tua vida o óleo da prosperidade. E eu disse assim: mas Senhor, óleo da prosperidade? Eu já vi óleo de unção para ungir a cabeça, mas óleo de prosperidade? Eu falei, saiu fora do meu vocabulário. E não é uma palavra comum que nós usamos. Mas eu ouvi a voz de Deus dizer para mim: está sobre a tua vida o óleo da prosperidade. Mas quando eu olhava para aquela palavra, eu olhava para a minha realidade, meu Deus, ela é totalmente diferente. A promessa, a palavra que Deus estava liberando para mim, era totalmente contrário daquilo que Deus estava me prometendo. Eu tinha 2 carros na garagem. O pastor Jorge e a pastora Camila participou desse processo na minha vida. Eu tinha 2 carros na garagem, eu perdi os 2 carros. A minha parte financeira foi muito difícil. A Tuca e o Ricardo também participaram. Eu estava com uma palavra para ir para o Paraná, mas difícil demais, irmão. Estava duro. Eu falava, que situação difícil eu estou passando. E Deus falava, sobre a tua vida está o óleo da prosperidade. Queridos, pensa num processo doloroso. Pensa num processo difícil. Muitos conflitos dentro da minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas. Muitas lágrimas. Queridos, mas sabe o que Deus mais trabalhou na minha vida nesse processo? Família e oração. Família e oração. Família e oração. Querido, hoje eu estou vivendo o que Deus me falou há 7 anos atrás. Deus falou sobre, lá atrás, há 7 anos atrás, que estava sobre a minha vida o óleo da prosperidade. E hoje eu estou vendo muralhas caírem. Hoje eu estou vendo promessas sendo cumpridas, lugares sendo restituídos, lugares sendo conquistados. Até ministerialmente eu comecei a conquistar lugares que eu perdi. Deus tem muito falado comigo, com a minha esposa, a respeito de restituição. E às vezes a gente acha que é literal, uma geografia, um lugar. É também. Mas a forma como Deus tem falado conosco, que são terra, ministerialmente, que nós temos. E eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que deixe um pouquinho só para me ouvir nesse último. Amém, Vitão. Depois 60 mãos. Queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você algo. Deus, Ele não responde perguntas. Deus, Ele responde respostas, Thalita. Deus, pastora Camila, não responde perguntas, Ele responde respostas. Qual a resposta você vai dar para essa ministração nessa noite? Qual a resposta você vai dar para esse ministério chamado família na tua vida? Qual a resposta que você vai dar para esse ministério chamado oração? Então, em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor. E eu quero só orar por você. Eu vou também chamar o pastor Jorge aqui. Nós vamos orar pela tua vida, que depois nós vamos dar segmento. Eu só preciso orar pela tua vida. Então nós vamos adorar. Eu quero que você saia do teu lugar. Em nome de Jesus, enquanto nós adoramos, eu quero que você venha, que nós queremos aqui interceder pela tua vida, nós queremos clamar. Então nós vamos adorar. E qual a resposta você vai dar para essa ministração? Sabe, coloca a tua família diante do altar do Senhor. De repente ela está sendo arrebentada e você não sabe. Esse moço, vem aqui, querido. Hoje eu estava lembrando dele aqui. Ele é uma bênção de Deus. Mas o que? Quanto tempo atrás, mais ou menos, que você entrou lá na igreja, quando o pastor Jorge está fazendo aquele apelo? 5 de janeiro. Vai fazer 1 ano. 1 ano que ele deu uma resposta para uma palavra. Eu nunca vi Deus usar a vida do pastor Jorge daquela forma. E eu também acho que eu nunca vi pastor daquele jeito. Ele disse assim: eu vou contar 1, 2, 3. Deus está te dando a última chance. Vem para frente, porque Deus tem algo para fazer. Esse moço entrou. E a vida dele foi mudada.
Hoje, enquanto ele estava ministrando aqui, eu falei: pastor Jorge do céu, olha os lugares que ele está acessando. Sabe por quê? Ele deu uma resposta para Deus, ele correspondeu, ele deu continuidade. Então nessa noite eu não sei, de repente eu não sei qual é o teu contexto, como você entrou aqui, de repente a tua família está abalada, a tua vida de oração você perdeu. Deus está te chamando para você restaurar um altar de oração. Deus está te chamando nesse lugar para você restaurar um altar chamado família. Entenda isso. Ei, Deus tem promessa para você. Ei, Deus tem conquista. Muralhas vão cair, mas entenda essa palavra